da mesma boca, da mesma fonte, da mesma língua, né? Não pode sair palavras boas e más, ou sai uma palavra má, ou sai uma palavra boa, né? E a Bíblia também diz que a nossa língua, com a nossa língua nós abençoamos, mas também nós podemos amaldiçoar com a nossa língua, e o que nós falamos tem que estar muito alinhado com aquilo que nós cremos e muito alinhado com a palavra de Deus. Então eu quero incentivar você agora, abrir teu coração. Eu estava hoje à tarde conversando, dentre algumas coisas que nós estávamos conversando, estava conversando com o Alexandre, e ele estava chamando a atenção para um ponto que realmente é algo assim que nós precisamos repensar na nossa vida, como igreja e como filho de Deus, que é a questão do espírito ensinável. Muitas pessoas vivem a sua vida, mas não têm um espírito ensinável. O que é um espírito ensinável? É quando você tem o teu coração aberto para ouvir o que a palavra de Deus diz, para ouvir, às vezes, até uma crítica, para ouvir algo que você está fazendo que não está bom, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está somando, às vezes, nem com o reino de Deus. Às vezes é uma atitude que nós temos, que nós estamos tomando, e alguém vem, muitas vezes usado por Deus, ou a própria palavra que você escuta, e nos confronta diante de uma situação desse tipo, né? Quantas vezes nós somos confrontados, e muitas vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós não queremos ouvir, nós passamos por cima daquilo, e nós queremos que o nosso pensamento prevaleça, e nós não temos um espírito aberto, ensinável, para quê? Para que Deus fale com a gente, para que a gente reflita sobre aquilo que foi dito, e a gente mude a nossa atitude, para quê? Para crescer. Então, muitas pessoas não amadurecem espiritualmente, não crescem espiritualmente, porque não possuem um espírito ensinável. De você ouvir alguém, né, falar com você, falar, poxa, você não pode falar assim. Quantas vezes a pessoa que mais chama a minha atenção é a Amanda, minha esposa, né? Eu acho que esposo e esposa servem também para isso. Quem é a pessoa que pode falar a verdade para você, nua e crua? Teu esposo, tua esposa. Que pode falar, Glaucio, se você falou aquilo lá, não fala isso de novo, ficou ruim, ficou mal. O que você falou não foi legal, não soou bem. Tenta não repetir isso. E a primeira ímpeto que nós temos meu, por exemplo, de falar assim, não, eu falei mesmo, vou falar e acabou. E aí, o que acontece se nós fizermos isso? Nós não temos a oportunidade de ouvir isso e de falar, poxa, deixa eu dar uma olhada no que eu falei aqui, realmente não foi legal. E aí você fala, não vou falar mais isso, realmente não soa bem. O que é isso? Espírito ensinável. Aprenda a ouvir uma crítica, porque, irmãos, onde tem fumaça tem pelo menos um fogo. Se todo mundo está falando para você, poxa, todo mundo está falando para você uma coisa, está chamando a atenção para você de um lado da sua vida, poxa, não faz isso, caramba, não está legal, e você ouve isso tantas vezes, e o mundo inteiro, o universo está conspirando contra você, você acha que você está certo, mas será que não tem alguma coisa que não está legal que você está fazendo, o que eu estou fazendo? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui agora, e qual é a minha oração? Que você tenha um espírito ensinável, que Deus te dê um espírito ensinável, de você ouvir essa palavra e falar, poxa, eu quero me enquadrar nisso, eu quero fazer o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai crescer espiritualmente, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós nos alinhamos a essa palavra, isso é para o nosso... A Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para a advertência. Para quê? Para que tenhamos uma vida madura, sadia, ouvindo a voz de Deus e colhendo os resultados de viver com Ele. Amém, gente? Então vamos orar. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração. Senhor, que nessa noite, de uma forma muito simples, o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, quebra todas as cadeias, tudo que se levanta contra o Teu entendimento, Senhor, tudo que se levanta contra a Tua palavra, e que o nosso coração, que a nossa mente seja levado cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar sobre a fé e a declaração da fé. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala sobre isso,
E se ela fala sobre isso, não uma vez, mas várias vezes, é porque nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Antes de tudo, eu quero esclarecer que o conhecimento correto e genuíno da fé bíblica, que eu digo, é essencial para que nós possamos viver o cristianismo de forma correta, de forma equilibrada e com resultados concretos. Existe um resultado de andar com Deus, sim. Porque a Bíblia fala da diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. Então, isso traz para mim e para você uma afirmação real de que existe uma diferença. E se nós estamos andando com Deus, na nossa vida tem que haver uma diferença. As pessoas é necessário que as pessoas olhem para a minha vida, olhem para a sua vida, né? Não que sejamos perfeitos, ou que não tenhamos falhas, ou que não vamos falhar, né? Muitas vezes nós vamos errar, mas até quando nós erramos, se nós somos espirituais, nós sabemos errar. A gente erra na moral. Já ouviu isso, errar na moral? É tipo assim, errei mesmo, caramba, me desculpa. Se eu e você errarmos, nós precisamos o quê? Estar com o coração humilde para quê? Para pedir desculpa, para não fazer novamente, para reconhecer um erro. Isso também faz parte de um crescimento, de um amadurecimento espiritual. Temos na palavra de Deus várias informações e esclarecimentos sobre a fé, que vai desde a definição da fé, passando pela importância da prática da fé, até a forma como essa fé é liberada e é executada na prática na nossa vida. Então, é importante nós entendermos sobre o que é fé, né, de uma forma genuína, não de uma forma contaminada. E através dessa fé é que nós recebemos a revelação de Cristo. E é através dela que nós vamos nos posicionar neste mundo, ficando cada vez mais conscientes dos nossos deveres, porque nós temos deveres como filhos de Deus, amém? Mas também conscientes das promessas que estão garantidas nele, em nosso favor. A fé, você já sabe, eu vou repetir, e vou repetir todas as vezes, porque é importante saber, ela é o fundamento sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. Eu já disse isso, falo na escola de vida, fé não é um acessório. Fé não é algo que eu pego para utilizar quando, agora o bicho pegou, pega a fé e utiliza. Não, a fé tem que ser uma forma de viver, um estilo de viver. Como eu falei aqui, você vai comprar um carro, o carro é cheio de opcionais hoje, não é verdade? Né? Não é isso? Você compra, vai lá na concessionária para comprar o carro, o cara te pergunta, eu falei aqui, eu fico indignado com isso, até hoje eu não entendo. Tu vai comprar um carro, o carro é caro. E o cara te pergunta, vai querer com tapete ou sem tapete? Eu falei, cara, mas não vem com tapete. Um carro não vem com tapete. Será que é só o cara me enrolou? Alguém já teve essa experiência? Com tapete ou sem tapete? Rapaz, olha o preço desse carro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, com tapete, né? Porque é mais tanto. Tá bom, eu vou querer sem tapete? E a gente, às vezes, acha que a fé é tipo assim, com tapete ou sem tapete para viver a vida cristã. Não, agora com tapete, que vai, de vez em quando eu vou precisar da fé para pegar, para utilizar, não. A fé, ela não é um acessório, a fé é um fundamento. Vamos dizer que a fé desse carro é o motor. Sem o motor, o carro não anda. Você não fala assim, você vai vender o carro e o cara fala assim, você vai querer com motor, sem distribuidor. Não, eu quero um carro com motor, é a mesma coisa. A sua vida e a minha vida tem que ser baseada na fé, e a fé bíblica. Sem ela, nós não vamos vencer. Você quer ver um versículo que o fundamento que eu estou falando? É quando o João, ele vai dizer, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? A fé. É só com a fé que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. É só com essa fé, ela, é que você e eu vamos vencer o quê? O mundo, as intempéries, as adversidades. Por isso temos que entender muito bem como que essa fé funciona. A nossa justificação em Cristo aconteceu pela fé. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 3:23. Aliás, eu vou ler muitos textos nessa noite, tá bom? Então, eu vou lendo, vai aparecer aqui, e nós, para otimizar, eu vou lendo.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem o quê? Fé em Jesus. É importante percebermos que sem fé nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não alcançaremos as promessas e nem agiremos como verdadeiros filhos de Deus. Hebreus 11:1, abre comigo. Ora, eu li, na verdade, eu recitei esse texto aqui agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o fundamento, upostasis, lá no grego, fundamento. É a prova das coisas que não se veem. Porque, por quê? Pela fé. Os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, marca isso na sua Bíblia. Lê comigo, ora, está aí? Está aqui não? Cadê? Não foi não? Aqui, de fato é porque o meu está outra tradução. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador, dá recompensa àqueles que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Rapidamente você fala, então, pastor, como que eu vou obter essa fé? Como que essa fé vai vir? Como que eu vou, então, ter uma fé que é a fé bíblica, que Deus quer que eu tenha? De que forma eu vou adquirir? Porque eu quero essa fé. Vamos a outro texto, Romanos 10:13. E a Bíblia vai respondendo essas perguntas. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, aí está a resposta. A fé vem pelo o quê? Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Cristo. O verbo akoi, que é o verbo utilizado aqui no grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, esse verbo akoi não é simplesmente ouvir, como foi trazido para o português, é ouvir e reter. Não é simplesmente ouvir. Ele fala, logo a fé vem pelo ouvir, porque ouvir, todos nós estamos ouvindo. Muitas pessoas ouvem, mas quantas pessoas ouvem e quando sai daqui, deixa essa palavra ir embora, não retém. Essa fé, o sentido desse texto, o original foi, logo a fé vem pelo ouvir e pelo reter. Você ouve e você retém essa palavra no teu coração, não deixa ela embora, vai como uma represa, deixando essa palavra entrar, inundar, encher a tua vida, encher o teu espírito, e o que vai acontecendo contigo? Você começa a encher o tanque da sua fé. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, com mais fé você fica. E só para abrir uma aspas aqui, a nossa fé ela é tangível, é possível perceber. Uma fé maior e uma fé menor, isso é bíblico. Jesus demonstrou isso. Jesus, quando foi a Nazaré, e ele começou a fazer alguns milagres, porque ele fez milagres em Nazaré,
Mas diz a Bíblia, diz o texto, que Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Por quê? Quem lembra? Porque não havia fé no coração deles. Então, você imagina que Jesus estava numa grande campanha de cura, de libertação, de ensino da palavra de Deus. As multidões estavam seguindo Jesus. Ele curava todos os enfermos que vinham até ele, expulsava os demônios, né, libertava as pessoas. Ele vai a Nazaré para fazer exatamente isso, e diz que ele fez poucos milagres lá, porque não havia o quê? Fé. Então essa fé, ela é perceptível. Em contrapartida, Jesus estava pregando no local e, de repente, os amigos vinham com um homem que não podia andar, não conseguiam entrar na casa porque eram muitas pessoas, e eles tiveram uma ideia: vamos descer pelo telhado. E eles descem pelo telhado aquele homem para ser curado, e Jesus, ele vai falar, o que ele fala da fé daquele pessoal? Que é uma fé o quê? Uma grande, nunca vi uma fé como essa. O que ele está querendo dizer? Que tem como a gente perceber se a fé está em alta ou está em baixa. Se a sua fé está em baixa, eu quero te falar nessa noite, existe uma forma, mas a forma bíblica de você encher seu coração de fé é fazer o que você está fazendo nessa noite, é debruçar, abrir os ouvidos e dar atenção à palavra. Hoje você sai daqui com mais fé do que você estava ontem. Sabe por quê? Porque hoje você está tendo uma outra dose dessa palavra, e essa palavra gera fé no coração de quem ouve. Não existe outra fonte de produção de fé, diferente da palavra. Devemos estar em contato constante com ela. Eu falo isso aqui, eu acho que todas as vezes que eu prego, eu falo a mesma coisa. Porque eu entendo para a minha vida, e você precisa entender para a sua vida, não existe possibilidade de você viver a sua vida cristã até Jesus voltar, se você não estiver constantemente em oração, em leitura bíblica. Não tem como suportar o mundo. Se você não entender que precisa disciplinar a sua vida para as questões espirituais, assim como você disciplina para a academia. Você fala, não, tenho cuidado do meu corpo. Você vai para a academia todo dia, você malha todo dia, você come só frango, proteína. Faz low carb. Vai no nutricionista, malha superior, malha inferior, faz aeróbico. Malha com o Rafael. Malha não, morre com ele, que ele mata um. E aí você, não, eu pego no trabalho 8 horas, 9 horas, 5 horas da manhã eu acordo para ir para a academia. Esse não sou eu, tá? Mas tem gente que faz. Ou então volta do trabalho cansado. Não, mas é a minha academia, eu tenho que ir, por causa da minha saúde. Só que nós não olhamos para a vida espiritual da mesma forma que olhamos para o nosso corpo. A nossa vida espiritual é muito mais importante do que a nossa vida. O nosso corpo é importante, temos que malhar, temos que fazer exercício, temos que correr, isso é salutar, mas o apóstolo Paulo, em um determinado momento, fala, o exercício físico para pouco serve. Ao comparar com a questão o quê? Espiritual. Irmãos, se nós estivermos espiritualmente malhados, porque nós temos que exercitar a fé, assim como você exercita o seu músculo, não é assim? Se você fizer as séries certinhas, pelo menos 3 vezes na semana, superior, não é isso? Se você fizer essas séries certinhas, leg, aquela assim, adutora, flexora. Depois de um mês, o que acontece? Não, tu já sai da academia assim, ó, tu acaba de fazer a tua série e tu fica assim no espelho. Aqui atrás é o espelho.
quê? O músculo incha. Não é verdade? Tu já sai meio inchadão, tu fica assim, pô. Eu falei, eu voltei, né? Aí eu falei, Amanda, bota a mão aí, Amanda. Amanda, não tem nada. Não, ela não me dá um mole. Não, tu falou, tá inchadinho. A fé é assim. Quanto mais palavra, quanto mais contato com a palavra, como se fosse um músculo, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, você em contato com a palavra, você ouve uma verdade, você fala, Deus está comigo. Você ouve outra verdade, você fala, caramba, é isso. Você ouve, você fala, não, vou conseguir. Daqui a pouco você está com uma fé inabalável. Cuida do seu corpo físico, não deixa de fazer isso, mas entenda uma coisa, as disciplinas espirituais são muito importantes. E disciplina espiritual é que nem que você leia, nem que você pare, cara, 15 minutos do teu dia, mas leia a Bíblia, ore, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque Ele todo dia está pronto para falar com você, é uma pessoa. Se você buscar-me-eis e me acharei, mas tem que buscar. Tem que buscar. E buscar não é porque você está sentindo vontade, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não faça aquilo que é bom para o Espírito. Todo dia, quando você for orar, começar teu devocional, não tem um dia que eu vou fazer um devocional que eu não falo assim, caramba, que preguiça. Só eu que tenho isso? Alguém é assim? Não, vou orar agora. Tá. Aí vou na cozinha, bebo água. Faço um suco. Vou para o quarto. Não, esqueci o negócio. Faço um café. Não, vou fazer um chá. Não, agora eu vou orar. Não, mas tudo acontece para tu não ficar no raio do quarto, parado, orando. É verdade ou é mentira? Mas nós temos que entender que existe uma disciplina espiritual e que isso vai nos fazer vencer, que é orar, ler a palavra e submeter-se ao Espírito. Oh, glória. A verdade é que muitas vezes nós mesmos nos boicotamos, pois nos alimentamos diariamente com informações, com conversas, com pensamentos que nada tem a ver com a palavra, diariamente. Arrumando dessa forma um cenário e montando para a nossa própria vida um cenário de incredulidade. E quando nós nos damos conta, estamos agindo e estamos vivendo de acordo com os nossos sentimentos. Nós montamos um cenário para boicotar toda a nossa vida. Nós nos alimentamos de Instagram, de Twitter. Nos alimentamos do Facebook. Nos alimentamos de informações do jornal. Nos alimentamos de conversas que não convêm. Nos alimentamos, nos enchemos de coisas totalmente afastadas da Bíblia, da palavra de Deus, e vamos boicotando a nossa vida, porque vamos nos afastando do que é mais importante, perdendo a fé e nos tornamos, muitas vezes, crentes incrédulos, que não creem. Se Ele falou que Ele é o príncipe da paz e que Ele deixou a paz, por que você está inquieto? Pega a paz para a tua vida, creia, Ele já disse, a paz é tua. Mas a gente não lê, a gente não sabe. Depois dessa abordagem rapidinha que eu fiz sobre a fé, então agora eu quero falar sobre o poder da declaração da fé. Eu começo afirmando então que a fé, essa fé que nós estamos falando, ela precisa ser concretizada, ela precisa ser liberada através da fala, através do falar, através da confissão da palavra. Ou seja, dizer aquilo que está escrito, diga o que está escrito. Faça igual um doido, entre aspas. A Amanda estava pregando hoje de manhã aqui, e numa hora ela falou, eu fico mesmo igual uma doida às vezes em casa, e é verdade.
Quantas vezes eu tomo susto? O que está acontecendo? A Amanda no banheiro, gritando, orando, falando em línguas e dizendo, eu falei, está orando, tá bom. Graças a Deus. Outro dia ela estava orando, falando em línguas, e o Pedro chegou perto dela e falou assim, mãe, que língua que tu está falando? Aí a Amanda falou para ela, meu filho, essa é a língua dos anjos. Só Jesus entende essa língua. Só Jesus entende. Aí ele, Aí passou o tempo, outro dia ele estava na sala brincando com os brinquedos dele, e de repente ele estava sozinho, mano, brincando, e estava ele lá. Aí a Amanda falou para ele, filho, o que você está falando? O que você está falando? Ele, mãe, uma língua que só Jesus entende. A nossa casa tem que estar impregnada da palavra. Os nossos filhos têm que ouvir a gente orando. Os nossos filhos têm que ver a gente com compromisso na casa de Deus. Os nossos filhos têm que olhar para a gente e falar, a minha mãe, o meu pai. Hoje o Pedro falou assim para mim, pai, eu quero com uma roupa igual a tua. Por quê? Porque eu quero ser o pastor. Aí eu falei, não, Pedro, mas só tem blusa de manga. Aí, irmão, um problema, você não sabe o que é um problema. É esse. Eu só trouxe uma blusa de manga que não vem até aqui. E eu estou com a blusa até aqui, está vendo? Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou abrir essa gaveta, vai ter uma blusa até aqui. Eu abri a primeira gaveta, falei, não tem. Eu abri a segunda gaveta, tinha, é aqui ele está. Eu falei, é aqui, ele. Essa aí que eu quero, pai. Bota meu terno. Eu falei, mas eu nem uso terno. Ele fala porque ele bota uma blusa por baixo e falou, bota meu terno. Aí o terno é a blusa de... Hoje eu falei para ele, hoje ele fez uma malcriação lá, e aí, a malcriação dele, gente, é um negócio assim, acho que é só meu filho. Tu tem filho aí? O meu eu sei que é uma bênção, e é bênção mesmo, mas faz uma malcriação, gente, assim, fantástica. Berrou, gritou, aí a gente ameaçou, eu falei, vai para o quarto agora. Peguei a força, levei para o quarto. Chorando, a Amanda saiu, falou, resolve aí, falei, tá, deixa comigo. Aí a Amanda saiu, eu fiquei com ele. Aí fiquei na cama deitado, e ele foi acalmando. Falei nada, deixei ele acalmar. Quando ele acalmou, ele falou, pai, é que... Posso falar? Ele faz assim, pode. Aí ele foi me explicando por que ele fez aquela malcriação. Então eu falei, então tá bom, vem cá, deita aqui em cima de mim. Deita aqui. Deixa eu conversar contigo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. O que eu estou fazendo com você, o que eu estou falando com você, ele falou, pai, é para o meu bem? Eu falei, é para o seu bem. Eu falei para ele, é porque eu quero que você seja um homem de Deus. É porque eu quero que você cresça para ser um homem de Deus. E um homem de Deus não bate nos amigos, não bate no corpo das pessoas, porque ele bateu na Isabela. Não bate, divide o biscoito, ele não queria dividir o biscoito, divide os brinquedos. Um homem de Deus não fosse... Eu falei, você já viu o seu pai dar um soco, bater em alguém? Eu te bato? Não, pai. Então, por que você está fazendo isso? Aí ele, tá bom, pai, desculpa. Eu falei, está desculpado, posso sair do quarto? Agora você pode sair do quarto. Porque eu aprendi, vendo o negócio de psicólogo, Amanda, né, que eu tenho que ir para o YouTube e escutar um psicólogo para saber o que eu faço com esse menino. E aí uma coisa que a gente aprendeu é que os nossos filhos, quando eles estão na crise assim, de malcriação, né, que eles não sabem, 4 anos não consegue controlar totalmente os sentimentos, da idade, não consegue controlar o sentimento de raiva. E no meio da raiva, se você quiser ensinar na raiva, ele não aprende. Tem que esperar ele acalmar. E quando ele acalmar, você ensina. Que aí vai de alguma forma... É porque eu não sei que estou falando isso, porque eu estou falando por quê? Porque a nossa casa tem que estar impregnada da palavra de Deus, da bondade de Deus, do louvor. A hora que a gente sempre ora junto é quando a gente vai dormir. Eu, Amanda, Pedro e João Marcos. Que o João Marcos agora já está orando na barriga. Hoje ele pegou direto mesmo da fonte, né, irmão? Né, irmã? Irmã.
Eu tenho uma amizade colorida com essa irmã em Cristo aqui. E aí é a hora que a gente para orar. E é a hora que eu ouço as orações mais lindas do mundo que eu já vi na minha vida. É o Pedro orando, né, Amanda? Cada oração que ele fala, eu falo, gente, que esse menino está orando isso, gente. Do irmão, ele que pediu, irmão, deixa eu parar de contar a história. Posso falar só o que ele falou? E aí ele estava orando, aí ele, na hora da oração, ele falou assim, Jesus, olha a oração dele, Jesus, tu és o meu amigo. Eu já olho para a Amanda por cima assim. Jesus, eu sei que só tu podes me dar um irmão. Só tu podes me dar um irmão. Por favor, me dá um irmão. Bota um neném na barriga da minha mãe. Irmão, foi o que aconteceu, né? Não foi um anjo, né? Claro. Que, né? Essas coisas não funcionam, só com Maria que aconteceu isso. Mas você tem que ensinar o seu filho. Como que nós ensinamos o nosso filho? Como, irmãos? Você tem que ir para a igreja? Não. Mas você não vai, pai. Você fica em casa. Vou ficar em casa contigo. Os nossos filhos vão ser ensinados pelo nosso exemplo. Pai, porque os nossos filhos são reflexos da gente. Aí ele fala para ele assim, para de gritar, mas a gente briga com ele gritando. Hoje você está gritando com ele. Para de gritar, estou gritando. A gente faz isso. Quem é que faz isso? Para de gritar! Isso é a realidade aqui das casas, tá? Depois de um dia de trabalho, irmão, fala comigo. Depois de um dia de trabalho, pegou o metrô lotado, está cansado, está com fome, tu chega em casa, o filho já está te aperreando, gente. Tu já manda um gritão logo, é ou não é? Mas a gente tem que melhorar isso, não podemos. Temos que nos policiar. Daqui a pouco a gente prega sobre filhos, tá? Mas não é hoje, não. A fé é liberada através da declaração de fé. E essa declaração está baseada num conhecimento revelado pelo Espírito Santo, não por um conhecimento meramente intelectual ou pelo sentimento. Eu falo a palavra não porque eu estou sentindo, mas porque está escrito, então eu creio que aquilo é verdade. Está escrito, é verdade, eu vou dizer, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu quero dizer para você, quem crê, fala. Quem crê, diz. Quem crê, expõe em palavras o que está escrito. E agora eu quero ler um texto um pouco longo, mas para você entender a importância da declaração da fé. Lucas 1:5. Eu acho que eu vou pular algumas coisas aqui para ir direto no ponto. Deixa eu ver. Não, vou direto, vou ler. Diz assim, houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Esse Zacarias foi pai de quem? João Batista. Da turma de Abias. E sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume dos sacerdotes, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E Zacarias vendo, o incenso, tá. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Me perdi aqui. Gente, eu acho que está... mas o anjo lhe disse, não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João.
E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Que coisa linda, gente, né? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Para começar, eu quero falar para você que esse Herodes aí, trata-se de Herodes o Grande. Ele foi nomeado rei da Judéia em 40 a.C., ele morreu em 4 a.C. Ele foi um homem tão mau, tão violento, que ele mandou assassinar os seus próprios filhos para proteger a sua hegemonia e o seu poder. E ele foi o responsável pela matança dos inocentes em Belém, que a gente lê na Bíblia. Zacarias, diz a Bíblia que era da turma de Abias. E segundo Flávio Joséfo, que é um grande teólogo judeu, ele falou que os sacerdotes judeus, eles eram divididos em 24 turmas, em 24 turnos. E Zacarias era de um desses turnos. E cada um desses turnos era responsável pela adoração no templo, por uma semana em intervalos semianuais. Zacarias pertencia à divisão de Abia, e que tinha por responsabilidade o 8º turno. O 8º turno era da turma de Abias. E o serviço diário no templo do sacerdote era dividido em 4 etapas. Quais eram as etapas? Primeiro, ao romper do dia, era a limpeza do altar e o preparo dos braseiros. Segunda tarefa, era a oferta do sacrifício, limpeza do candelabro do altar e do incenso. Terceira, era a própria queima do incenso. Quarto, era a libação e a nomeação dos que deveriam depositar o sacrifício e a oferta de manjares sobre o altar. O papel que coube aqui a Zacarias desse texto foi o terceiro. E qual era o papel que foi dado a ele? A queima do incenso. E falar de incenso, nós estamos falando de oração. Incenso simboliza na Bíblia oração. Zacarias, ele estava ali para poder queimar o incenso. E é interessante dizer que na hora que ele vai queimar o incenso, ou seja, na hora que ele se coloca em oração, Deus fala com ele. Isso traz para a gente também um ensinamento que sempre que nós nos colocamos em oração, Deus vai falar com a gente, sempre. E foi no momento da oração que Zacarias recebeu a revelação. É no momento de oração que Deus vai falar contigo, que Deus vai te dar vai te libertar, que Deus vai te curar, que Deus vai te sarar, que Deus vai te dar uma palavra de vitória em oração. Existia naquele tempo, isso é legal dizer, cerca de 20.000 sacerdotes. E não era possível que nenhum sacerdote pudesse entrar para apresentar o incenso mais de uma vez em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Entrar para poder queimar o incenso era algo altamente honroso e esperado pelos sacerdotes. Por isso que a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, que coube-lhe a sorte. Coube a Zacarias a sorte de ser ele que iria apresentar o incenso. Era uma honra ser escolhido para isso. E naquele momento o povo que estava do lado de fora, ele apresentava as orações. Não, eu volto. Pela tradição, sabe-se que essa função de queimar o incenso era uma das funções mais distintas do sacerdote e que era executada onde? No lugar santo.
Era no lugar santo. Ainda não era no Santo dos Santos, porque o véu não havia sido rasgado. Então, o lugar santo era um lugar antes do Santo dos Santos. Que um véu separava o lugar santo do Santo dos Santos. Não era ainda o Santo dos Santos, mas era o lugar onde a presença de Deus estava. Também. E naquele momento em que ele entrava, o povo ele estava do lado de fora apresentando orações com pedidos de misericórdia, reconhecimento e de graça. O incenso, eu já disse, simboliza a oração. Zacarias estava no momento de oração, quando Deus se apresentou através do anjo para falar com ele. E aí agora eu quero ir para os versículos que falam isso. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso, pois sou velho, minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado para te falar e te dar as boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que há seu tempo onde se cumprir. O contexto aqui vai nos mostrar que a pergunta feita por Zacarias ao anjo estava fundamentada na dúvida. Deus fala com ele, através do anjo, a palavra de Deus é falada para ele em oração, e quando ele recebe uma revelação de Deus para a sua vida, um propósito de Deus para a sua vida, ele, mesmo sendo justo, a Bíblia diz, mesmo sendo alguém justo, alguém reconhecido diante de Deus como justo, naquele momento ele apresentou uma dúvida quanto ao que Deus disse. Zacarias implorou uma grande bênção, porque diz a Bíblia que ele orava muitos anos com a sua esposa para ter um filho. E o anjo fala para ele: olha, as suas orações foram ouvidas. Lembra o teu joelho lá no pó? Lembra você orando pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu casamento, por determinadas coisas? Há quantos anos você está orando pelo teu filho? Há quantos anos você está pedindo a Deus? Então, tudo que você está fazendo, Deus está ouvindo. Todas as tuas orações, Deus está ouvindo. E depois de um tempo, já avançado em idades, Zacarias não lembrou nem das orações que ele tinha feito antes. É por isso que ele ficou assustado com aquilo. Mas Deus vai falar. Ele esqueceu que ele já tinha pedido. Quantas vezes nós oramos, estamos recebendo, nem lembramos que aquilo... Por que aconteceu? Porque você pediu. Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele implorou uma grande bênção, recebeu a promessa. Durante todo o tempo ele mostrou-se um homem honrado, justo, cheio de fé. Mas ao final ele se deixou vender pela dúvida. Ele exigiu uma prova tangível. Ele exigiu algo, ele fez aquilo que Tomé ia fazer lá na frente. Então, veja que a incredulidade de Zacarias fez com que ele ficasse o quê? Mudo. E é isso que eu estou querendo dizer. A incredulidade emudece a nossa boca. Quem crer, diz o apóstolo Paulo, fala. Quem não crê, emudece. A falta de fé, a fé, ela é liberada pela declaração. A declaração: não, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele é o meu Consolador. Eu sei que eu não estou abandonado. Até a consumação dos séculos, Ele vai estar comigo. Por que eu falo isso? Porque eu creio. É isso. Quem não crê, não fala. Fica mudo. Não declara, não comunica, não expõe. E quando o coração está sem fé, nós precisamos entender que está faltando uma coisa. Eu já disse, está faltando mais da palavra de Deus. As nossas declarações têm o poder de encher e também de alimentar a nossa própria fé. Você sabia disso? Provérbios 18, 20 diz assim: mas o coração se enche daquilo que a boca fala. O que você fala enche o teu coração, é uma retroalimentação, sabia? Você fala assim: eu não posso, eu não sou ninguém, Deus não está comigo, Deus não me ama, o teu coração vai se enchendo disso que você mesmo está falando. E quanto mais você fala coisa ruim, mais o teu coração fica cheio de coisa ruim, vai encher, você mesmo enche o teu coração.
Mas quando você fala, não, o Senhor me ama, não, eu sou amado, não, Ele está comigo, não, Deus tem um plano na minha vida, Ele vai cumprir esse propósito, essa verdade vai entrando no teu coração, vai alimentando você, vai entrando no teu coração, e você vai enchendo teu coração de fé. É importante declarar a palavra. Agora eu vou ler o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4:3. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Espírito da fé. Como está escrito, criei, por isso eu falei. Também nós, por isso falamos. O apóstolo Paulo falou, eu falo, eu declaro, eu digo, eu estou falando por quê? Porque eu creio nesse evangelho, nessa palavra, e eu falo. É por isso que você fala. E aí, como é que estão as coisas? Você fala, em nome de Jesus, está uma turbulência aqui, mas está tudo bem. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Olha que declaração. E agora? E agora o Senhor é o meu escudo. E agora Jeová Rafá me cura. E agora o Senhor vai dar o fim que eu espero. Precisamos liberar a nossa fé através das nossas declarações, que precisam estar baseadas na palavra e não na nossa emoção. Não é o que você está sentindo. Quer ver um exemplo muito legal e prático para eu te dar na adoração, no momento do louvor? Na hora do louvor, você não só adora a Deus porque você está sentindo uma emoção, porque você está sentindo algo. Não, você pode até sentir uma emoção, você pode ser até tocado de uma forma diferente, que acontece. Nós nos emocionamos tantas vezes no louvor, nós choramos na presença de Deus, mas nem sempre é assim. Quando eu entro aqui na igreja, eu levanto as minhas mãos por uma consciência espiritual de que Deus está aqui, e eu abro a boca e falo, Senhor, recebe o louvor, recebe a adoração, louvado seja o teu nome. Eu canto as músicas com toda a intensidade, não porque eu estou sentindo, não porque de repente está tudo certo naquele dia, mas é porque eu tenho uma consciência, eu amadureci, eu já entendi que não é para eu fazer porque eu estou gostando, estou sentindo ou não. Quando eu entro para adorar a Deus, eu levanto a mão e eu abro a minha boca para declarar a palavra cantando. Sabe por quê? Porque eu sei que é para isso que eu nasci, para o louvor da sua glória. E eu não louvo a Deus só porque eu estou sentindo, eu louvo pela fé, é porque eu tenho que louvar. Eu abro a boca, posso estar chorando, posso estar sofrendo, pode estar tudo errado, mas eu vou abrir a minha boca e eu vou dizer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Essa é a postura da fé, essa é a postura do Filho de Deus, essa é a postura de quem conhece a Deus, de que faz não é porque sente, mas é porque crê. E quem crê fala, quem crê canta, quem crê dá glória a Deus, quem crê fala aleluia, quem crê diz, tu és o meu Deus, quem crê fala, irmão. Quem crê fala, é para Ele, o louvor é dEle, a glória é dEle. Se você crê, você fala. Temos que aprender a utilizar de forma correta a nossa língua. As palavras que saem dos nossos lábios vão influenciar o rumo da nossa vida. Vou voltar para o filho. Nunca diga nada ruim para o seu filho. Ah, esse menino é uma praga, esse menino é uma peste, esse menino... Não faz isso, pelo amor de Deus. Da sua filha você fala, a minha filha é uma mulher de Deus. Pastor, mas tu não sabe, ela já está adolescente, Jesus. A minha filha é uma mulher de Deus, o meu filho é um homem de Deus, o meu filho é um abençoado, é um amado, é um eleito de Deus. Eu amo meu filho, fala isso para ele. Fala para ele, meu filho, Deus te escolheu, você é uma geração de Deus, você é um profeta de Deus. Eu viro e mexo e falo para Pedro, tu é um profeta das nações. Pai, o que é isso? Tu é um profeta, cara. Vem cá, abençoado. Vem cá, meu amado. Vem cá, presente de Deus. Às vezes ele faz malcriação, ele briga, está gritando. Eu falo assim, me abraça, me abraça, me abraça. Não quero, me abraça. Aí ele vem. Eu falo para ele, você é meu amado, você é meu presente. Jesus me deu você de presente. Aí ele acalma. Mas eu não gostei, eu também não gostei não, cara. Mas vem cá, vamos abraçar, vamos ficar amigo. Fica meu amigo aqui, cara. Aí
acaba aquela situação toda, ele, tá bom, pai, então vamos brincar. Aí já mudou o foco, já vou brincar, fazer alguma coisa. Mas o teu filho tem que olhar para ele, e eu também, olhar para o teu filho, e toda hora você tem que abraçar o teu filho e falar, rapaz, eu te amo. Olha só, pronto, vou falar. Começa a cuidar da tua família. Homem, cuida da tua casa. Homens estão negligenciando a sua casa. Estão deixando os seus filhos para aprender as coisas com o mundo. Ah, não, que eu tenho que trabalhar, irmão, eu também tenho que trabalhar. Mas quantas vezes eu paro tudo, meu trabalho, e eu vou ficar com Pedro. Por quê? Porque eu sei que ele precisa daquele momento comigo. Eu largo tudo e vou ficar com ele. Ele precisa de mim. Estava falando com o Alexandre, sei lá quem foi. Uma vez eu tinha um congresso marcado, numa sexta-feira, num sábado eu ia na sexta-feira, na região dos Lagos, nas igrejas lá da região dos Lagos, de Nova Vida. Era um congresso já anunciado de não sei quanto tempo, tinha tempo já para fazer, eu já tinha reservado uma pousada para eu ficar, já estava tudo certo. Quando eu cheguei da igreja na quinta-feira à noite, o Pedro estava com febre, vomitando, tudo. A Amanda falou para mim assim, Glaucio, pelo amor de Deus, não vai, não me deixa sozinho aqui com o Pedro. Eu, na mesma hora, entrei no site, no hotel, já cancelei a reserva do hotel, liguei para o hotel. Liguei para o pastor, falei, pastor, meu amigo, por favor, me desculpa, me perdoa, mas eu não vou. Por quê? Porque meu filho está passando mal, minha esposa está sozinha, eu não vou deixar ela sozinha aqui. Por favor, dá um jeito, substitui, marca uma outra data que eu vou. Não, pastor, tudo certo. O que eu fiz? Eu larguei tudo para cuidar da minha família. Eu já falei aqui, eu falo para os trabalhadores, irmão, primeiro lugar na sua vida é Deus, e depois é a sua família, e depois é a igreja. Essa igreja não está na frente da minha família, você tem que saber disso. Eu vou primeiro atender a minha família, depois eu vou atender a igreja. É assim que funciona, e eu tenho que ser muito sincero com você a respeito disso. Por quê? Porque não adianta eu ganhar a igreja e perder a minha casa. A minha casa é a minha primeira igreja que eu tenho que cuidar. E que você, homem, faça isso. Trabalhe na obra de Deus, seja abundante na obra de Deus, a Bíblia diz, mas olha, seja mais abundante na tua casa, com os teus filhos. Teu filho é adolescente, pega um cinema com ele, vai jogar bola, vai para o Maracanã com ele, vai ver, se ele gosta de futebol, assiste, marca para assistir um jogo junto com ele. Está perdendo tempo. O que é mais importante? A tua família é mais importante, a tua esposa. Cuida da tua esposa, cuida do teu esposo. Abraça, beija. Ah, pastor, abraça, beija. Leva para comer pipoca, para comer cachorro quente. Leva para o quintal. Dá um jeito, mas faz alguma coisa. Volta aos velhos tempos. Sabe como é que é? Ah, pastor, mas já volta, conversa, senta, alinha. Deus, eu li aqui no começo, Ele já nos abençoou com toda sorte de bens, já nos abençoou. Mas, irmãos, nós temos que cooperar com Deus. Tem uma cooperação. Se você não fizer a tua parte, Deus não faz a dele. Não é porque Ele não quer, é porque primeiro a gente tem que fazer algo. Deus falou, o mar vermelho pode sair com o povo, vai ser todo mundo livre do Egito, pode sair. Aí pararam diante do mar. Deus ia abrir o mar ou não ia? E eu não ia. E eu não ia. O povo parou diante do mar. Moisés, meu Deus. E agora? O que Deus fala para Moisés? Moisés, puxa vida, não é mole mesmo não, né? Sai do Egito e agora tem esse... Gente, que vida difícil de vocês. Puxa vida, estou com pena de você, Moisés. Não. Ele fala, Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já não falei que está liberado? Manda o povo marchar, rapaz. Não tem nada a ver comigo. O mar já está aberto, mas quem tem que marchar é você, irmão. Tu está esperando Deus, Deus vai abrir o mar, então vai marchar. Então vai botar o pé na água. Pastor, estou há 2 anos sem emprego, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Eu sei que está difícil, mas, irmão, eu vou dizer para você de todo o coração, eu duvido que eu ia ficar sem ganhar dinheiro. Eu, Glaucio, não fico. Porque, sabe por quê? Porque eu ia fazer qualquer coisa, irmão, qualquer coisa. Tu ia me ver na praia vendendo, tu ia me ver no sinal vendendo, e eu ia vender todos os meus drops, porque eu ia encher a paciência do pessoal para comprar. Eu estou falando para você, irmão, porque eu faço mesmo. Não é fake, não. Eu não faço hoje, nesse momento, eu não preciso. Mas se eu precisasse, eu faria. Porque depois de formado, bacharel em Direito, eu já era bacharel em Direito, ainda não estava no Estado, a Amanda tinha parado de trabalhar. Sabe o que eu fiz? Eu fui vender plano de saúde no meio da rua, na Nossa Senhora de Copacabana toda. Botei um terninho lá, meio mequetrefe, sei lá, horrível. Uma pasta, uma gravata toda torta, achando que estava todo abafando. E eu andava na Nossa Senhora de Copacabana toda. E o segurança, aqui não. Ah, tá bom. E eu entregava o cartão. Ah, porque eu vendo plano de saúde. Eu já era bacharel em Direito. Fala, eu que é ruim. Aí encontrei a Cátia do Bispo, que eu fui no Ilha Plaza. Ela morava na ilha. Desci do Cacuia. Cacuia, quem conhece Cacuia? Aí, é. Então, desci do Cacuia, estou andando toda arrumadinha, aí ela me encontra e diz, ô, Glaucio, está por aqui? Estou. Ah, está advogando? Não, estou vendendo plano de saúde. Ah, e qual o problema? Eu vendia plano de saúde para caramba, irmão. Vendi muito plano de saúde, não vendia, Amanda? Para caramba. Primeira vez que eu saí na rua para vender um plano de saúde, que, irmão, plano de saúde para vender, só Jesus. Eu não sei, quem já vendeu plano de saúde aqui? É difícil, irmão, não é fácil, não. Na primeira vez o cara falou assim, olha, tu tem que sair, a Rosita era o nome da mulher que era a chefe da equipe. Aí, sabe como é que é a motivação, não sabe? Entra um cara, pô, mó ternão, fala assim, esse aqui é Eduardo. Eduardo está há 5 anos vendendo um plano de saúde. Eduardo tem um jato, Eduardo tem um helicóptero, Eduardo tem... Olha, ele venceu, ele acreditou, ele foi, ele procurou os clientes e hoje Eduardo é coordenador, gerente regional, nacional de todas as equipes de plano de saúde, ganha 25 mil por mês. Falei, cara, esse cara é demais. Já viu isso, já? Mas aquilo você viu para mim, irmão, que eu saí dali igual bicho. Falei, que se ele conseguiu, eu consigo também. Peguei as informações, peguei a maletinha, falei, entrei na loja, entrei. Falei, opa, boa tarde, como é que vai, tudo bem? Pô, eu estou vendendo plano de saúde, a Mil Dixie, assim, Golden Cross, Bradesco Saúde. Aí o cara lá do fundo falou assim, ô, amigão, tu entrou na hora certa aqui, entra aqui, eu quero fazer um plano empresa aqui. Falei, opa, eu expliquei para ele tudo, e falou, ó, pode voltar aqui que eu vou tirar a xerox do documento e tal. Aí fui lá, eu tiro para o senhor eu tiro. Tirei a xerox, fiz, levei para ele e falou, olha, como é que é? Ó, é tanto, é só assinar o contrato, voltei no outro dia, ele assinou o contrato, me deu dinheiro, eu cheguei na Rosita. Vendi um plano, primeiro dia. Plano empresa, 5 vidas, gente. Ela falou, não, você tem que aumentar a tua meta. Falei, calma, nem cheguei. O que eu estou querendo dizer para você? Irmão, a vida, nós temos a vida que nós programamos para ter. Deus já nos liberou todas as bênçãos espirituais. Agora, se você ficar sentado, parado, vendo a banda passar, ela vai passar e tu vai continuar aí, só vendo a banda passar. Sonhando, um dia, quem sabe um dia. Aí deixa eu voltar no plano. Fiquei um dia inteiro, a Nossa Senhora de Copacabana, irmão, é grande, é ou não é? Eu andei ela toda. Até acabar os meus cartões. Num sol, Caxias, rodoviária 126. Era o 126 que eu pegava. Parava ali, Copacabana, andava tudo. Voltei e fiz isso algumas vezes. Hoje, eu muitas vezes ando pela Nossa Senhora de Copacabana,
porque é perto de onde eu moro. E às vezes eu estou andando lá e eu falo assim, Amanda, tu lembra, Amanda? Amanda, você lembra, Amanda, que eu vim de Caxias, de ônibus e tal, e hoje eu estou andando na Nossa Senhora de Copacabana, porque isso aqui é a quadra da minha casa. Cara, eu falei, como que Deus faz, irmão? Nada na nossa vida cai do céu, nada é de graça. Às vezes o pessoal olha assim, não, fulano de tal, pô, eu queria ter vida de fulano de tal, mas vai ver a vida de fulano de tal. É muito trabalho, é dedicação, é disciplina. Deus tem o melhor para você, mas olha, já mudei minha mensagem, tá? Falei outra coisa que mudou tudo, tá? Aquela já acabou, tá? Não me chute, aquela acabou, tá? Mas eu mudei, porque agora eu estou falando do coração. Para você, Deus tem o melhor para você. Depende da atitude que tu vai tomar. De você se levantar, se posicionar espiritualmente, de crer nessa palavra, de obedecer essa palavra, porque quando nós fizermos isso, as coisas vão acontecer. O Evangelho é maravilhoso, a vida com Deus é maravilhosa, mas não é fácil, mas é maravilhosa. Basta o quê? Que você creia, e se você crê, você é o quê? Você fala. E aí eu vou terminar, caramba, 8 horas. E era uma mensagem rápida, né? Ainda tem a ceia, acabou. Desculpa, gente, me perdoa de verdade, eu avancei demais na hora aqui. Mas para terminar, ouça essa palavra, encha-se dessa palavra e declare essa palavra. Amém? Vamos participar da ceia, Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Aqui vai uma informação sobre esse momento da ceia. Quem participa da ceia? Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que estão em comunhão com a igreja, né, com o corpo de Cristo. Às vezes você pode estar aqui nos visitando, faz parte de uma outra igreja. Pastor, posso participar da ceia? Pode. Eu sempre falo, essa mesa aqui não é a mesa da nova vida. Essa é a mesa do Senhor, para todos aqueles que são filhos de Deus. Então, você seja bem-vindo a participar da ceia. Pode distribuir os elementos da ceia. Feche seus olhos aí, fala com Deus. A Bíblia fala para que nós possamos sondar agora, pedir para o Espírito Santo sondar os nossos corações. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão, depois beba do cálice. É isso que Deus quer que a gente faça nesse momento, que nós possamos nos examinar e que nós possamos, então, comer do cálice depois. Você aguarda que nós vamos beber juntos, nós vamos comer juntos. Amém? Graças a Deus.
sangue de Jesus deixou sua glória por amor, nos revelou a sua vida. Jesus morreu por todos naquela cruz, nos dando vida e salvação. Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que acabou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que acabou nosso, sangue de Jesus, o Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina por ele, o Filho, Cordeiro Santo, que Você pode ficar de pé comigo? Senhor, você pode pegar o seu pão, levantar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque ao comer desse pão, nós estamos reafirmando que nós temos aliança contigo. Ah, Senhor, que ao participar da ceia, que nós possamos ser nessa noite fortalecidos em Ti. Que ao comer do pão, que ao beber do cálice, nós possamos, Senhor, receber também cura, ó Pai. Oh, Espírito Santo, renova-nos, ó Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque hoje eu tenho vida. Obrigado porque hoje eu posso dizer que eu tenho liberdade em Ti. Bendito seja o Teu nome, Pai. Que ao comer desse pão, nós sejamos também curados. Vamos comer do pão? Obrigado, Pai. Obrigado pela aliança que eu tenho contigo, Pai. Diz a Bíblia que depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e, tendo agradecido, tendo dado graças, Ele disse: bebei todos. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembrem-se de mim. Lembrem-se do meu sacrifício. Lembrem da vida que eu dei a vocês. Mas lembrem também que eu vou voltar para buscar vocês. Lembrem também que vocês têm uma morada, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito. Oh, aleluia. Você pode, antes de beber, dizer com o teu irmão: olha,
eu tenho aliança contigo. Troca com ele o cálice e diz: eu tenho aliança contigo. Amém? Ceia fala de comunhão. Ceia fala de estarmos juntos. Gente, não tem coisa melhor do que nós estarmos aqui juntos. O que tu ia fazer nesse dia, irmão, sem estar na casa de Deus? A melhor coisa que tu fez na tua vida hoje foi vir à casa de Deus. Olha como você vai sair daqui fortalecido, alegre, sabendo que Deus está contigo, dizendo: eu não vou desistir, eu vou nessa. Vamos beber do cálice. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Dá mais outro abraço aí, senta, irmão. Pode sentar. Obrigado por você que está aí com a gente online. Deus abençoe sua vida. Você possa ter uma ótima semana e até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Tem alguém aqui nessa noite que está nos visitando pela